Agora que nós trabalhamos a entalpia, nós encontramos uma constante de proporcionalidade entre essa função de estado chamada entalpia e a temperatura, e essa constante de proporcionalidade nós demos o nome de CP, capacidade calorífica, pressão constante, e nós também já havíamos estudado para a energia interna como a energia interna se relacionava à temperatura, a volume constante, e essa constante de proporcionalidade nós demos o nome de CV. Isso nada mais vem para ressaltar que para uma mudança de estado que apresenta variação em temperatura, o calor extraído nas vizinhanças ele pode ser diferente, pois depende do caminho. Lembra que de que é uma diferencial não exata. Portanto, não é surpreendente que um sistema tenha mais do que um valor de capacidade calorífica, ou seja, a capacidade calorífica, a pressão constante e a volume constante, ele nos evidencia como que o calor não é uma função de estado, não é uma diferencial exata, pois ele pode ter valores diferentes. E de fato, nós vimos que a capacidade calorífica de um sistema pode ter valores diferentes tanto para processos a pressão constante quanto a volume constante. Porém, será que existe uma relação matemática entre CP e CV? Nessa sessão, nessa videoaula, eu gostaria de expor e trabalharmos a importância e buscar a relação entre CP e CV, pois ela será muito importante quando estudarmos processos adiabáticos. O nosso ponto de partida será a primeira lei da termodinâmica e a expressão geral da primeira lei e também o diferencial total da primeira lei. Então vamos recapitular o que nós já vimos. Nós vimos que a variação infinitesimal de energia interna se dá pela variação infinitesimal de calor e trabalho. Da mesma maneira, se nós expressarmos a diferencial total da energia interna em função de volume e temperatura, nós temos que du é igual a na V, na T. Combinando estas duas expressões, nós podemos escrever então que dQ menos PDV, que é trabalho, é igual a du na T, na V, na T, dV. Vamos trabalhar um pouquinho a matemática aqui, só a parte algébrica, tá? Eu tenho o dV de um lado, eu tenho o dV do outro, vamos só agrupar, ok? Note que aqui eu coloquei o termo CV, porque eu sei que du dt na V se relaciona com o calor, essa constante de proporcionalidade, nós demos nome de capacidade calorífica a volume constante. Aqui nós temos dV e dV, nós podemos colocar em evidência, e apenas reagrupando, nós chegamos à seguinte expressão. Para introduzirmos agora o termo CP, vamos impor uma condição adicional de que a pressão seja mantida constante durante o processo. Então, para dP é igual a zero, o calor para esse processo tem que ser a pressão constante. Então, eu introduzo apenas esse sumifixo para relacionar que a partir de agora nosso tratamento será a pressão constante. E se dividirmos os dois lados da equação por dt, nós dividirmos ambos por dt, aqui, por dt, aqui, por dt e aqui, por dt, nós encontramos que dq dt na P é igual a CV mais du dV na T mais P dV dt na P. Presta atenção que eu introduzi aqui
baseado na condição que nós impomos, a presença de P no subíndice, porque está indicando que esse processo é a pressão constante. Vamos liberar um espaço aqui e continuar o nosso trabalho. Nós sabemos que dQ, dt na P é a mesma coisa que dH, dt na P. Continuando aqui, nós precisamos encontrar então como que dV, dt se relaciona, como que dV varia com dt a P constante. Nós sabemos que o volume se relaciona com a temperatura quando a pressão é constante por N, R, P. De modo que V, dV, dt na P, dV, dt na P, é a derivada dessa expressão, que nada mais é que N, R, P. Então, esse termo aqui pode ser substituído por esse termo aqui quando nós temos um gás ideal. Então, essa expressão aqui fica CV, dV, du, dV na T, mais P, que multiplica N, R sobre P. Olha que interessante aqui. O que nós sabemos para um gás ideal? Como que varia a energia interna com o volume? Lembre-se do experimento de Joule, este termo aqui, ele é zero. A temperatura constante, a energia interna de um gás ideal é dependente apenas da temperatura e não do volume, de maneira que esse termo aqui é zero e que resulta que dH dt na P é igual a Cp, nós temos Cv, esse termo aqui é zero, esse termo com esse termo se corta, se anula, mais NR. Aqui nós temos a relação entre Cp e Cv. Veja que se nós dividirmos ambos os lados pelo número de mols, nós temos que Cp molar menos Cv molar é igual a R. Desta expressão aqui, nós vemos que para um gás ideal, Cp é sempre maior que Cv. Cp é sempre maior do que Cv. O que significa? Para produzir um incremento de temperatura num processo a pressão constante, mais calor precisa ser extraído do que aquele a volume constante. Então, por isso que Cp é maior do que Cv. Uma outra quantidade que é útil, e vai ser bastante útil, da relação entre Cp e Cv, que nos motivou a trabalhar essa relação, é o gama. O gama é a razão entre Cp sobre Cv. Ela vai ser sempre maior que 1 para um gás ideal, concordam? Já que Cp é sempre maior que Cv. Isso funciona muito bem para gases, tá? Para líquidos e sólidos, Cp é aproximadamente igual a Cv. Então, de posse deste trabalho que nós fizemos para buscar a relação entre Cp e Cv, nós vamos agora entrar na compreensão, no estudo de mudanças de estados adiabática. É um processo bastante peculiar, bastante bonito de estudar.